E para entender o que acontece com o desenvolvimento das crianças expostas excessivamente à tecnologia, é que converso agora com o professor associado da Universidade Federal de Mato Grosso, doutor em educação pela Universidade de São Paulo, Silas Borges Monteiro. Pois é, professor, a gente teve aí em 2020 uma mudança de hábito forçada, né? Uhum. A gente se diverte em frente às telas, a gente trabalha em frente às telas, as telas são utilizadas como uma extensão para o cuidado dos filhos, as aulas acontecem remotamente, o que também exige o uso de telas, e a gente tem essa discussão trazida por um autor francês dizendo que a gente teve uma queda de QI das crianças e um dos motivos poderia ser o uso excessivo de telas, né? Na sua experiência no ramo da educação, o que você considera como sendo verdadeiro ou talvez uma parcela de responsabilidade desse excesso de telas no prejuízo do desenvolvimento dessas crianças e adolescentes? Ok. Bom, Michele, você se refere ao autor, né, Michel Desmouget, né, que é um autor francês que tem textos que há um tempo, livros, né, há um tempo que ele vem indagando, mesmo antes dessa experiência típica do ano 2020, da exposição à tela. E, no caso, os primeiros trabalhos dele ah, abordaram sobre a TV, né, no caso das crianças que ficam muito tempo expostas à TV. Eu diria o seguinte, Micheline, eu não teria condições de fazer uma avaliação neuropsicológica, que é o caso dele, né? Mas poderia trazer um pouco a partir da minha experiência e também do contato que eu tenho com as minhas pesquisas em escolas e com professores e professoras, né? E também estudantes. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu sou de uma geração que viu chegar com memória viva o aparelho, né, um televisor dentro de casa. Eu vi, não havia televisor, em um determinado momento apareceu esse aparelho e a mim e aos meus colegas também impressionava muito a presença desse aparelho, né? Embora ele não cumprisse aquele papel típico que vemos nos filmes de reunir a família em torno do televisor, né? Eu não tenho exatamente essa experiência de assistir, né? Assistir a TV com a família, mas de fato ela trouxe alguma modificação, né? No nosso comportamento, na nossa estética, no nosso gosto, né? Eu me lembro, por exemplo, já um pouquinho mais velho, de um programa chamado Vila Sésamo, que eu assistia com minha irmã mais nova, e mesmo antes de ser alfabetizada, ela já contava de 1 a 10, né, e dizia algumas coisas que nós dois víamos e ela aprendia na Vila Sésamo, né? Ah, então, inicialmente, eu tenho uma experiência assim, de uma surpresa, de um acesso a conhecimento, a informação, a saber, a cultura que antes não havia ah, do televisor, com a presença do televisor em casa. Mas isso, ao longo do tempo, foi tomando uma configuração singularmente diferente, né? Já me lembro que nos anos 90 indagávamos muito, e eu era professor, né, em São Paulo, da rede pública, o quanto determinados programas de TV, programas infantis, traziam benefícios, vamos dizer assim, culturais para as crianças, né? Eu quero pedir licença, me permitir de citar outras referências, né, que era da minha época, como, por exemplo, o show da Xuxa, que era um estouro, né, nos canais de TV, ou no canal de TV e na audiência. Nós indagávamos isso, se não deveria ter uma discussão, quer dizer, de fato, deveríamos ter uma discussão mais profunda do que significava o impacto desse tipo de programa, né, e naquele momento a erotização era alguma coisa muito forte nesses programas infantis, porque isso chegava, Normalizar. normalizado e chegava na escola, né? Então isso chegava na escola. Agora, o que nos pareceu nesse momento, naquele momento, e que eu venho trazendo essa indagação até hoje, se o cerne do problema estava na apresentação
do programa ou na falta de um trabalho dos pais com essas crianças em relação a esses programas, né? Então, tínhamos uma espécie de um dilema, né, uma questão. O problema é o televisor, né, ou a TV, os canais de TV, ou a criança que é colocada em frente da TV para cumprir mais ou menos um papel de cuidado, né? Então a criança ficava em frente à TV e passava lá o tempo todo, ia para a escola, voltava e ficava em frente à TV até os pais chegarem e começar, bom, agora eu quero ver esse programa, outro programa, e aí tirava um pouco a TV da criança. Então me parece que o que estava em questão é se nós, como sociedade, não havíamos entregado ou terceirizado a um aparelho eletrônico, a, 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 a esse aparelho, a capacidade de educar, né? Então, isso estava no cerne da questão. A discussão da participação dos pais na vida dos seus filhos, na escola, isso começou a crescer muito, porque imaginávamos também que isso deveria passar por esse debate, né? Os pais, indagar os pais, né? Afinal de contas, por que as crianças estão entregues, nesse sentido, ao televisor, né, de algum modo. Bem, rapidamente os televisores também chegaram na escola, e eu já falo isso do final, né, início dos anos 90 e adiante, e também chegou com bastante entusiasmo, e novamente nós começamos a nos perguntar por que os profissionais da educação tributavam tanto ao televisor essa capacidade de fazer o que talvez ele não fizesse, de passar um conteúdo interessante ou alguma coisa assim. Deve ter em vista também que houve o surgimento e a expansão dos chamados telecursos, né, por TV. Bem, enfim, isso tudo estava em questão. Então, eu diria que durante esse tempo todo, o debate circulava em algumas questões. Primeiro, a responsabilidade dos pais em relação a isso. Segundo, a qualificação e formação de professores e professoras para lidar com isso. E, em terceiro, o equipamento em si. Qual o seu papel, qual a sua função social, né? Então, mais ou menos nesse período, essas questões foram colocadas. Agora, o smartphone, ele acaba, né, e as telas de tablet, elas acabam entrando num outro debate, né? Mas eu queria fazer esse breve histórico por conta disso. Isso já é um problema antigo. Eu diria assim, é uma questão que circula já há tempos, né? E me parece que o pesquisador, né, Michel Durmé, ele leva isso em consideração de algum modo, mas eu problematizaria nessa perspectiva, né? É algo que já está presente no debate há um tempo. A gente pode dizer aqui, então, professor, por essa contextualização que o senhor fez, que o problema não é o equipamento em si, mas a falta de controle ou de normatização da casa, do sistema familiar, que não delimita um tempo específico, que não fiscaliza, digamos assim, o que essa criança, esse adolescente consome pelas telas, seja TV, smartphone, tablet, enfim, computador? Sim, eu penso que seja isso. Se nós retomarmos uma história mais antiga, e aí eu falo do século XV, XVI e XVII, para setores mais conservadores, vamos dizer assim, eles julgavam que o livro era um problema, né? Era muito comum o impedimento do acesso a livros, porque, novamente, era um dispositivo que julgavam que trazia, vamos dizer assim, trazia mal à mente dos jovens, né? Nós não temos dúvida hoje que, se virmos um garoto lendo e que gosta de ler, nós achamos isso um valor, mas nunca foi, né? Então, eu concordo com você, Michele. Me parece que a questão não é depositar no dispositivo, seja um livro, seja o computador, seja o smartphone, o cerne do problema, né? Mas há questões envolvidas com isso, certamente. Professor, quando a gente não tem essa preocupação, né, como a gente está colocando aqui,
Quais são os prejuízos? Porque a gente sabe que a internet ela oferece uma vasta quantidade de conteúdos, dos mais variados possíveis, né? A gente sabe também que essas crianças elas podem estar expostas a certas situações que representam perigo sem essa fiscalização. Mas, por outro lado, também a gente tem uma possibilidade de alcance enorme, tem uma possibilidade de levar educação em locais, por exemplo, que não teriam disponibilidade de professores. Mato Grosso mesmo tem um aspecto Uhum. nesse sentido, né? Então, o que a gente pode dizer aí nesse sentido de o que a gente tem de prejuízo e o que a gente tem de ganho com essa tecnologia? Uhum. Eu entendo, Michele, principalmente pela nossa experiência, né, no ano passado, é, de que o prejuízo é entregar, né, terceirizar processos educativos a, com a distância, vamos dizer assim, do ser humano, de uma pessoa que esteja à frente desse processo, né? Hum, É um prejuízo entregar uma criança, como eu digo, se fazia antigamente a uma biblioteca, fala, então fique aí, aí será a sua educação, ou a um televisor, ou a dispositivos, ou a internet, ou ao computador. A educação é um processo humano, tipicamente humano, né? Nós não comunicamos apenas instintos como os animais que começam a voar por si só, né, uma espécie de percepção eh, da, da cuidadora, né, do animal, da mãe, da genitora, e que coloca o seu filhote numa determinada posição instintualmente. Isso não se dá com o humano. A educação é um processo tipicamente e unicamente humano. Então, todas as vezes que retiramos, suprimimos a presença de um educador ou de uma educadora, há riscos. Por mais interessante que seja o dispositivo, por melhor que seja o ambiente, hum, acho que esse é um ponto, a supressão da figura humana de um educador ou de uma educadora. Pais, mães, professores, professoras, enfim, né? Então, esse é um ponto. Então, o risco, novamente ele aparece, é entregar algo a uma determinada prática sem a supervisão, sem o acompanhamento, sem procedimentos tipicamente de um ser humano, né? No caso de um educador. Essa é a primeira coisa. Segundo, você colocou bem as possibilidades, as potencialidades que há no uso da rede de computadores, né? Certamente, as bibliotecas, né, virtuais, o acesso a material, a vídeo, enfim, é uma infinidade. Agora, como a rede de computadores ela tem essa característica, o acesso à notícia falsa, à bobagem, à incitação à violência, à ignorância, isso também está disponível, né? Então, novamente, entregar a um dispositivo sem a mediação de uma pessoa, eu acho que é o cerne do problema. Então, qual a potencialidade dele? O uso educativo, informativo, cultural. O que é prejuízo? Achar que um computador resolve isso sozinho. Professor, aí a gente está colocando que essa fiscalização ela é extremamente importante nesse processo de relação com as telas. Só que a gente vê que isso efetivamente, na maior parte dos casos, não acontece, né? O que a gente está criando, né, com esse acesso indiscriminado? Que tipo de adulto a gente está formando? Qual que é o prejuízo que a gente tem socialmente falando nesse É. processo? Bom, eu diria, até remetendo, né, trazendo um pouco a reportagem, né, que nos referimos inicialmente, ah, eu- me parece que já há elementos bastante eh, seguros para dizer que a hiperexposição à tela, ela tem alguns efeitos,
né? Do ponto de vista da percepção do mundo, porque veja só, agora você me vê, eu te vejo e os telespectadores nos verão em 2 dimensões, né? Fundamentalmente hoje o acesso que nós temos à informação, e 2020 foi assim, é essa experiência de 2 dimensões levada ao extremo, né? Então, nesse sentido, haverá algum efeito, né, neurológico, óptico, né, no organismo das pessoas e das crianças, né? Ah, Também sabemos que uma pessoa que fica com hiperexposição a uma tela, ela dorme com mais dificuldade, né? Isso não é líquido e certo, mas há efeitos, né? Esse é o fato, há efeitos. Então, em algum momento nós vamos ter que considerar isso. Por outro lado, há um texto muito importante de um pesquisador francês, também antropólogo, chamado Claude Lévi-Strauss, que inclusive esteve no Brasil no início do século, especificamente no Mato Grosso, né? Ele escreveu um livro chamado O Cru e o Cozido, e ele faz um exame do que significou para a experiência humana em desenvolvimento, num determinado momento, parar de comer os alimentos cru e começar a esquentá-los, né, a cozinhá-los. Do ponto de vista da estrutura da arcária dentária, digestão, tudo isso foi sendo alterado com o tempo, com a introdução do calor ou do fogo no alimento, né? E isso aconteceu depois com temperos, né? Enfim, então ele começa a mostrar que determinados comportamentos ao longo do tempo vão trazendo efeitos para o organismo, isso não tem dúvida. Me parece que isso vai acontecer também com as telas de smartphone, se isso prosseguir. Em algum momento, o nosso organismo, né, alguns bastante anos, né, o nosso organismo vai começar a se organizar em função dessa experiência bidimensional ou com a tecnologia que leve a tridimensional. Então, o que eu quero dizer com isso? Se por um lado pode trazer efeito para essa geração, talvez com o tempo isso se refaça. Agora, do ponto de vista, vamos dizer assim, do que nós poderíamos chamar, novamente, me parece que o problema diz respeito à educação, e aí não só das crianças, mas de pais e mães, né? De se perguntar mesmo, né, o que acontece que ficar com o filho, com as crianças, durante um tempo muito prolongado, acaba, né, deixando as pessoas, enfim, muito afetadas. Então, às vezes, eu exagerando um pouco, né, mas não me parece que é raro pais e mães que querem que os filhos vão à escola para eles terem um pouco de tranquilidade. O que não modifica a lógica que faz com que eles entreguem ou a escola ou os dispositivos eletrônicos, né? Então, nós estamos num momento de uma sociedade que ainda não consegue lidar plenamente com todas as questões trazidas nas relações dos adultos com as crianças, né? E me parece que esse é um ponto. Então, trazer e rediscutir um pouco, né, e conversar e orientar também pais e mães ou responsáveis do que significa esse tempo na escola. Não saia daí, intervalo, e a gente volta em instantes trazendo mais informação para você aqui no Papo com Ela.